Cíntia Michels está na área. E na área comigo hoje, ela, que é empresária, produtora de pães, bolachas, biscoitos e kombuchas. Presidente da AAO, Associação da Agricultura Orgânica. Compõe a CPORG, Comissão de Produção Orgânica do Estado de São Paulo. É também vice-presidente da AFEAGRO, Associação de Feirantes e Agricultores Orgânicos do Ibirapuera. E membro da diretoria da ANC, Associação de Agricultura Orgânica de Campinas e Região. Seja muito bem-vinda, Poliana Vilas Boas. Olá, Cíntia, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui, falar da minha causa, que é a agricultura orgânica, que são os processos todos de produção orgânica, para esse nosso bate-papo da tarde. Eu estou muito feliz de ter você aqui, porque eu sei que você vai compartilhar com a gente muitas histórias que são muito ricas e mostram esses bastidores da realidade de quem está trabalhando efetivamente para transformar o nosso país. Sim. Então, eu estou muito feliz e para começar esse bate-papo, vamos falar um pouquinho da tua história. Você era uma advogada que, depois de uma picada de abelha, se transformou numa empreendedora da área de panificação, certo? Como é que isso aconteceu? Há alguns anos atrás, eu não sabia que eu tinha uma alergia seríssima à picada de abelhas. Meu marido é apicultor orgânico. Numa colheita, eu fui ajudá-lo e tomei uma picada na mão. Em menos de 10 minutos, eu já estava com início de parada cardiorrespiratória. Fui hospitalizada, enfim, teve todo um socorro, todo um atendimento e, posteriormente, eu iniciei um tratamento de dessensibilização, que é como se chama quando você tem uma alergia num nível tão grave quanto o meu. Um tratamento longo, doloroso, difícil. E aí aflorar outras tantas alergias, né? Eu não sabia que eu era tão alérgica. Sempre fui alérgica às ites da vida, né? As rinites, etc, etc. Mas aí eu comecei a preparar o meu alimento. Alimento esse sem nenhum tipo de conservante, sem nenhum tipo de corante, com matérias-primas orgânicas. E aí os amigos começaram a pedir. E isso virou um negócio, né? Isso virou o meu negócio. Eu costumo dizer que eu sou lá atrás advogada por formação e sou cozinheira por paixão e opção. Então, esse é o meu trabalho, é o meu ofício. E aí a coisa foi acontecendo naturalmente. Primeiro veio uma feira orgânica, depois vieram as lojas. A vocação do ateliê é para alimentação saudável. Então, hoje é um ateliê sem glúten, sem leite, sem castanhas. Então, eu tenho uma gama enorme de pessoas que buscam alimentação saudável por opção de vida, e tem aquelas que buscam por necessidade, com filhos alérgicos, com pessoas celíacas. Eu tenho uma atestação de qualidade para atender celíacos, e assim a coisa foi evoluindo, e o Ateliê Poliana Vilas Boas está aí há 12 anos no mercado. Nesse momento em expansão, crescendo com uma kombucharia, que também é uma bebida milenar, saudável, que tem toda uma capacidade probiótica interessante para a saúde do indivíduo. O kombucha eu ainda não provei, mas já quero provar. Agora, os biscoitos eu já provei, os pães, o pão de beterraba que eu levei da última vez. Aliás, não tive a oportunidade de ir lá te dizer pessoalmente, então já digo aqui, estava delicioso. Então. E realmente a gente vê que é uma cozinha muito amorosa. Sim, é uma cozinha essencialmente afetiva. Os biscoitos são todos releituras de receitas familiares. Eu venho de uma família de grandes cozinheiros. Meu pai era um grande anfitrião. A família Vilas Boas é uma família numerosa. Então, assim, meu pai era um grande anfitrião. Esse gosto por receber vem de lá. As receitas são todas familiares. São quase todas releituras da minha mãe, de receitas da minha mãe, de receitas da minha avó, que é o lado cozinheiro, né? Daquelas receitas bem gordas, mas bem gostosas, que todos têm na memória. Então, eu fiz algumas releituras e venho fazendo ao longo do tempo para deixá-las mais saudáveis, substituindo leite, os lácteos, enfim. Então, é isso. E tem mais uma pegada que está por trás dessa cozinha. É o contato e o aproveitamento das matérias-primas oriundas da agricultura familiar. Os meus pães de legumes, por exemplo, são todos pães daquele legume que eu tenho em oferta na feira, dos meus parceiros de feira. Então, agora é época que o inhame está maravilhoso. Então, eu tenho lá um parceiro, o Sebastião Sintra, que está na feira, que é produtor em Ibiúna, orgânico, certificado,
que me fornece essa matéria-prima. E assim é com a maioria das matérias-primas, exceto as farinhas, que infelizmente quase todas estão na contramão do orgânico no sentido de logística. Elas vêm todas do Paraná, do Rio Grande do Sul, então a gente tem aí um problema de logística, né? De fornecimento, de custos e etc. Mas os legumes, isso tudo vem de muito próximo dos produtores que estão comigo. As kombuchas seguem o mesmo viés, sempre serão de frutas da estação. Frutas orgânicas da estação. A proposta da kombucharia da Poli não é ser aquela kombucharia que vai vender uma kombucha de um sabor o ano inteiro, não. Elas vão sempre ser sazonais. Nossa, já estou imaginando, deu água na boca só de pensar. E como você lida com o desafio de ser um pequeno negócio artesanal e que tem todo negócio tem de alguma forma uma pressão pelo crescimento, né? Os clientes começam a divulgar, você começa a vir uma demanda externa a mais pelo seu produto. E você tem um produto bastante artesanal. Como é que você lida com esse desafio de crescer sem perder essa essência? Eu te diria que eu estou neste momento, nesta situação. Eu estou crescendo, a expectativa é que o ateliê dobre de tamanho. Não está sendo fácil sob nenhum aspecto. Demanda contratação, como eu te disse, é um ateliê que atende pessoas com restrições alimentares, então tem que saber lidar com esse alimento. Só para te dar um exemplo corriqueiro, vou contratar. Aqui não tem leite. Não tem problema, dona Poliana, eu trago meu leite. Não, aqui não entra leite, né? Então, assim, é desafiador sob todos os aspectos, desde uma contratação de alguém que vai nos auxiliar, que tem que entender os processos, matérias-primas. O crescimento é difícil para o pequeno. Ele é necessário, senão você estagna, e não é, definitivamente, não é esse o meu objetivo. Eu acho que aquela época que o produtor orgânico era pequenininho, que vendia só para os vizinhos, isso já ficou lá atrás. Os processos de produção orgânica melhoraram muito nos últimos anos e melhoram a cada ano. A exemplo, a qualidade do que você vê hoje de produtos, né? Não é mais aquele orgânico pequenininho e feinho lá de trás. Então, à medida que esses processos todos vão acontecendo, é natural que você cresça. Felizmente, eu tenho aí uma rede carinhosa de clientes que tem me dado bastante aporte para o crescimento. Aporte de indicação, de rede para negócio. Então, assim, tudo isso é desembocado nesse processo. Vai crescer ou vai crescer, né? E como eu gosto dos desafios, haja visto tanto de coisas que eu faço ao mesmo tempo, desafio sempre foi e sempre será meu nome. Então, eu estou no processo de crescimento. A outra ponta desse crescimento que é difícil é não perder a qualidade. A minha proposta sempre foi e sempre será ser uma cozinha autoral afetiva. Então, assim, vamos crescer sem perder isso. Então, eu tenho biscoito que tem nome de pessoas, eu tenho receitas que foram desenvolvidas para outras pessoas, e assim é a proposta do ateliê, né? Então, o ateliê tem clientes que têm nome, que eu sei a história, e eu não quero perder isso. Eu não tenho a pretensão de vender para grandes mercados. O meu crescimento, ele está todo planejado para ser a forma de abastecer as pequenas lojas, as delicatessens, as lojas que têm um pouco mais esse olhar atento e carinhoso para o alimento. Então, é nisso que eu acredito, é este público que eu quero servir. Não tenho nada contra o grande mercado, mas eu acho que não tem a ver com a proposta do Ateliê Poliana Vilas Boas. É uma outra camada, né? É muito bonito o que você está trazendo. Você traz tem uma camada que alimenta o corpo e tem uma camada que alimenta a alma. Com certeza, eu acredito nisso. Eu tanto acredito nisso que se eu estiver num dia que eu estou muito agitada, muito fora da casinha, como qualquer ser humano, eu não vou para o meu ateliê. Eu vou mais tarde, eu vou cumprir o meu compromisso formal, como todo empresário, de entregar no dia certo, na hora certa, com a nota certa, etc, etc. Mas naquele momento, naquele insight, eu não estou bem para produzir. Então, eu não vou produzir, simples assim, né?
Eu acredito nisso. Quando você é pequeno, você ainda pode se dar esse luxo. Eu não sei se eu quero perdê-lo, né? Eu não sei se eu quero entrar numa outra escala. Por enquanto, eu só quero crescer do tamanho que eu consiga administrar todos os processos. Pode ser que mais na frente eu tenha um outro olhar. Por enquanto, eu ainda não perdi o meu olhar primário para o meu negócio. Isso é muito especial, porque quando a gente fala em empreender, existe essa pressão externa, esse olhar de que empreender é ser gigante. E a gente tem, na verdade, o que sustenta o Brasil, o que carrega o Brasil, são as pequenas empresas, Sim. os micro e pequenos negócios, Sim. né? Que a gente tem aos milhões e numa proporção muito maior do que grandes empresas. Inclusive, são os pequenos negócios que trazem o alimento para a casa de muitas famílias. Sim. E muita gente não quer perder essa essência ou perder essa liberdade de você ter um tamanho que você ainda consegue fazer certas escolhas ali. Você já cresceu de não ter que ficar apenas em função do negócio, né? Porque no Sim. começo o negócio é um recém-nascido. Sim. Você já cresceu disso, mas ao mesmo tempo você não precisa também que ele seja algo gigante, que você perca o contato. Isso é muito bonito, é muito importante reforçar. De modo algum. Eu entendo que o meu negócio, ele tem que crescer sem perder a essência e, assim, poder ser acompanhado de perto esse crescimento. Então, assim, é necessário. Eu ainda sou um pouco gansa, né? Estou aprendendo a delegar, não é uma tarefa fácil quando você tem um trabalho autoral, principalmente na questão de cozinha. Processo, ok, alguém para fazer a parte de comercial, de notas, de aquisições, etc. Isso pode acontecer, mas o processo criativo é muito meu, né? A administração do que está acontecendo em cada um dos processos de execução das receitas é minha. Então, assim, isso ainda é muito difícil. Eu ainda não tenho ninguém para me substituir. Tenho uma assessora fantástica, Renata, que está comigo há muitos anos, que está se tornando uma Poliana 2 na minha ausência, mas isso é um processo demorado, é um aprendizado lento. E como você lida com esses anseios de empreender, né? Porque às vezes a gente queria que as coisas se resolvessem mais rápido, mas elas levam muito tempo. E outras coisas, elas acontecem tão rápido que a gente fala, opa, peraí, não sei se é bem para essa direção que eu quero ir. Tá indo rápido, mas tem que ser para onde eu quero. Lidar com esses anseios é tudo muito novo para mim. Claro que lidar com... Eu já passei da fase de, olha, eu sei fazer comida. Eu já passei da fase, olha, o que você faz é bom. Eu tenho certeza disso, porque tenho a resposta dos meus clientes. Então, esse ano de 2023 para 2024... definimos que seria o ano do crescimento da Poliana. Eu tenho até uma cliente muito querida que disse, Poli, confia que tudo se resolve, né? Mas, recentemente, eu fui apresentada para uma coisa chamada insônia. Nesse processo de crescimento, eu consegui virar 2 noites sem dormir. Nossa. A primeira eu assustei quando eu vi que eram 6 horas da manhã e eu não tinha pregado o olho. Então, assim, ainda é muito novo. Esse processo também está em crescimento. Acredito que daqui uns 6, 8 meses, né, eu vou estar com tudo redondo, funcionando, aí vai dar para relaxar. Mas, por enquanto, tem toda a atenção de qualquer pequeno negócio, apesar de, assim, eu já tenho uma rede de clientes formado, eu sei exatamente onde eu vou colocar cada uma das coisas, eu sei o que eu estou deixando de fornecer porque eu não tinha capacidade produtiva e agora eu estou aumentando. Então, eu estou numa relação relativamente confortável se você olhar o viés da economia brasileira. Eu estou crescendo, mas já tenho onde colocar produto. Eu não vou ter que sair à caça do meu cliente. Então, assim, já é uma situação que foi criada por anos de atuação, mas que ainda dá medo, né? Ainda dá frio na barriga. Mas eu não sou muito de desistir, né? Como diz a história lá da minha casa, lá vai ela igual um trator. E vou, e vou. Então, é isso. E igual o trator, você encara diversos desafios. Um deles é a organização da Feira de Orgânicos que acontece ali no Ibirapuera. Não só a do Ibirapuera. A da Água Branca também. Eu estou presidente da AAO, que é a feira orgânica mais antiga do Brasil, uma das mais renomadas de São Paulo, uma feira que tem quase 50 expositores e que tem 35 anos de existência. A ideia era que eu fosse
presidente só por um curto espaço de tempo, porque na pandemia a gente passou por um processo de transição, houve uma renúncia da diretoria antiga. A proposta era que eu ficasse só por 12 meses, fazendo um mandato tampão. Mas aí a gente foi registrar a ata e por uma determinação judicial eu tive que fazer um mandato de 3 anos, então eu estou na metade dele. Não era para ser fácil e simples, porque nada para mim é muito fácil e simples. Então, vamos lá, de 3 anos de Associação Orgânica de São Paulo, e nesse meio de tempo a gente teve que aprender a negociar com outro, de uma outra forma. O parque foi licitado, aí a gente teve que aprender a fazer contrato, negociar os valores. A gente tinha uma TPU, né, no parque, aí passamos a ser inquilinos do Reserva Novos Parques, que é quem ganhou esse processo licitatório. Então, assim, foram muitos aprendizados. É uma feira que acontece 3 vezes por semana, então você pode imaginar o número de coisas que a gente tem que resolver. Claro que são todos produtores muito antigos, que estão lá há muitos anos, mas sempre tem as demandas, e que são diferentes das demandas do Ibirapuera. É uma feira confinada num parque, que está lá no mesmo local, no barracão do produtor há muitos anos. Então, tem todo esse diferencial. Na rua, é a Feira do Ibirapuera, que é uma feira esplêndida, linda, que tem um perfume especial para nós que somos apaixonados por ela, e tenho certeza você também. Mas aí tem todas as demandas. É a associação de moradores, que às vezes preferia que não ter uma feira próximo, sim, porque são nossos clientes, mas não tão próximo que seja no meu quintal, né? Porque eu tenho ali, na rua Curitiba, uma porção de apartamentos, uma porção de edifícios de classe AA, que eu preferia, de verdade, não ter uma feira no seu quintal. Ainda que esteja do outro lado da rua, né? Ainda porque a que esteja do outro lado da rua. Esse outro lado da rua acabava sendo o local que os amigos estacionavam, o visitante. Nós temos, por sorte, uma associação de moradores próxima da gente. A gente conseguiu construir essa relação. A presidente da associação é uma pessoa muito aberta. No carnaval nos ajudou muito, foi para a rua, porque no carnaval eu brinquei que a gente teve o bloco do isopor, né? Além de todos os blocos que tinha em São Paulo, dessa mega festa que teve no Ibirapuera, nós tínhamos um número absurdo de camelôs, todos credenciados, cada um com seu isoporzinho, que fecharam a nossa feira. Nossa feira ficou emoldurada por camelôs com seus isopores. E eles também queriam trabalhar assim como a gente. Então, assim, nosso cliente não pôde chegar. Conversamos com a associação do bairro. Aí é o trabalho que a Poliana faz, pedir ajuda para a dona Silvana. Ela prontamente acionou a polícia militar, etc, etc. E a gente conseguiu trabalhar no final de semana seguinte. Então, assim, no Ibirapuera, as situações são muito diferentes. A gente tem as questões da rua, a gente tem as intempéries da rua, a gente tem que fazer uma feira sem barulho. Então, assim, é muito comum o caminhão, é uma situação cotidiana que ninguém pensa que acontece. O caminhão é gigante, ele vem com uma carga enorme, ele tem um sensor de ré, barulhento. E aí vem a associação e diz, fulano do apartamento 54 não dorme porque vocês têm um sensor. Então, faz aquele pi, pi, pi. Toca ir lá, pedir para o cara fazer todo um trabalho de mudar o sensor, mudar as câmeras de manobra do caminhão, para que não vá interferir no direito dessa pessoa dormir, que é um direito sagrado, e o nosso de trabalhar também. Então, essas situações todas sobram no meu colo. São os desafios diários. São os desafios diários, pra gente, porque assim, quando o cliente chega, a feira está linda, toda montada, às 7 da manhã, seu marido chega antes das 7, né? Ele é madrugueiro. O Dário é um dos primeiros que chega, e a comissão nipônica também chega muito cedo. Mas a gente tem aí um antes de 2, 3 horas. Eu tenho produtores que chegam às 4 da manhã, que chega às 3 da manhã, e tem que passar incólume, sem ser visto, para não fazer barulho, para não incomodar quem mora. Então, e aí tem o desafio da coleta de lixo, porque assim, a feira orgânica não faz barulho, não grita e não deixa lixo. É modo de vida nosso, né? Sim, e dá para ver mesmo, é muito diferenciado o trabalho Mas a de gente vocês. tem um pouquinho de caixas de papelão, que são aqueles produtores, especialmente os da fruta, que compram frutas orgânicas de outras localidades do Brasil e vêm para São Paulo.
E aí a gente tem o desafio da coleta, né? Porque não existe sinergia. Qual seria o ideal para uma feira orgânica como a do Ibirapuera? Que quando a gente desmontasse o último caminhão, o serviço público municipal já estivesse fazendo a coleta do pouco lixo que sobrou, que a gente deixa ensacado, e também alguma entidade, que seja uma ONG, que seja o que quer que seja, que fizesse o resgate dos papéis, né, para dar a destinação da reciclagem. A gente tentou aí de algumas formas, a gente continua doando para alguns meninos que vão com carrinho, mas a gente sabe que não é a situação ideal, porque às vezes o carrinho deles está caindo aos pedaços, quebra, eles não chegam, às vezes alguns têm problema de bebida, está meio manguaçado, não chega também. Então o ideal seria Derruba, né? derruba. Então o ideal é que houvesse, por parte do poder público, esse cadastramento de entidades que pudessem fazer essa atuação em cada um dos bairros. Claro que a gente tem esse diferencial de não deixar lixo. Você vai numa feira convencional e vai numa feira orgânica depois que ela acaba, a situação é diametralmente diferente. Porque no nosso caso, o que sobra, as poucas folhas que sobram, uma fruta que está estragada, enfim, elas vão para as composteiras. O produtor leva e devolve para a sua propriedade em forma de compostagem. E ela volta para a terra. Isso é de uma cultura, no sentido assim, é uma escolha estratégica da organização da feira É uma escolha. atuar dessa forma. Sim, é uma escolha da nossa feira, depois de muitas reuniões, mas por quê? Ela está em sinergia com os processos produtivos orgânicos. O produtor orgânico, via de regra, ele compra algum insumo fora, algum insumo orgânico certificado, mas regra geral, até para baratear custos, eles produzem os próprios bocaches. Talvez a maioria das pessoas não saiba o que é um bocache. O bocache é um insumo para fertilizar a terra, mas produzido com resto de folhas, com resto de frutas, com alguns componentes permitidos pela legislação orgânica, que resulta no que, a grosso modo, as pessoas conhecem como adubo, né? Então, a gente tem várias reuniões, algumas ardidas, algumas muito agradáveis, como todo coletivo, né? Todo coletivo é isso. E aí a gente tem essa forma de atuação, né? E isso demanda uma diretoria que esteja presente, atuante e em sinergia com o restante do grupo, porque senão não adianta nada se a diretoria acredita nisso e o restante do coletivo não. Então é um trabalho de longa data. E é um trabalho de harmonização, né? Porque você está harmonizando internamente, Sim, o coletivo, o pessoal que mora ali na região, com o poder público e ainda por cima atendendo seus clientes, porque quando eu vou lá na feira, você está lá atendendo e vendendo. É um desafio gigantesco que você tem na mão. O que você acha que te permite fazer isso? No sentido assim, alguma estratégia, alguma postura, algum posicionamento seu que você fala, isso me ajuda a harmonizar esses vários mundos, eu consigo conversar com esses diversos eu acho mundos. que o grande facilitador da Poliana dirigente é que a Poliana é uma produtora que está no mesmo meio que os meus pares. Então, eu acho assim, a dor do meu amigo orgânico é a mesma que a minha. Eu sou produtora, eu vivo essa necessidade, tanto dos desafios, da venda, da logística, da matéria-prima. Então, assim, não é alguém que veio de cima para baixo para lhe dar ordens, para dizer faça assim ou faça assado. É alguém que é parte daquela história, né? Então, assim, eu sou parte da história da Água Branca, eu sou parte da história da FEAGRO, eu sou parte da história da ANC, que é o mecanismo que me certifica, né? A Associação de Agricultura Natural de Campinas. É o primeiro OPAC. O que é um OPAC? Um OPAC é um organismo participativo de certificação da conformidade orgânica, né? E aí, graças a essa atuação, né? Poliana é um bicho que fala para chuchu. Então, aí eu acabei fazendo parte da diretoria também. Então, assim, quando eu entendo a dificuldade de alguém que está certificando, por exemplo, uma padaria, eu sei qual é a dificuldade dessa pessoa. Eu faço pães, né? Quando falta um insumo
na minha padaria. Eu jamais vou criar problema com o meu parceiro que está faltando. Todo mundo ama os pães de batata roxa. Eu não tenho batata doce roxa o ano inteiro. E é sazonal, e não tenho o que fazer. Então, assim, a minha dor é a mesma do meu parceiro de feira. Eu acho que isso faz com que a coisa realmente funcione. Nós tivemos na AO algumas diretorias que não tinham produtores, e sempre foram as mais tumultuadas. Então, assim, eu acho que você ser parte integrante, eu acho não, eu tenho certeza, que você ser parte integrante do processo faz com que ele tenha mais legitimidade e seja mais aceito. Perfeito. É realmente conhecer por dentro, né? Você Sim. saber o bastidor, viver na pele o que está acontecendo. E isso te abre muito o olhar, a perspectiva. Sim. E como cliente, o que eu tenho a dizer é que, assim, as feiras... Eu gosto muito de feira de rua. Eu já fui à Feira da Água Branca também algumas vezes. Sim. E também é muito especial porque é uma feira única, né? Sim. Dentro de um parque daquele maravilhoso. E eu gosto muito, mesmo quando eu estou viajando, onde eu tiver, de ir às feiras de rua, porque isso me lembra muito da infância, né? Era uma Sim. coisa que a gente ia com o vô, a avó, com os pais, sempre fez muito parte da nossa rotina. Eu venho do interior do Paraná, então cidade pequena mais ainda. Sim, tem a feira é uma coisa marcante. É marcante, assim, hoje é dia de feira, então você vai fazer as compras, é comer pastel na feira, é tomar caldo de cana, aquela coisa toda. E aqui, agora é suco verde. Agora é suco verde. Suco mas verde tem caldo de cana na nossa feira. É verdade. Biscoito da Poli, comer broinha da Poli. É que agora eu não tenho mais o metabolismo que eu tinha quando eu era criança. Então, agora então é suco verde. Suco verde. Que o da Daphne é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. E o dali, na Água Branca, é igualmente bom. Ai, fantástico. Então, assim, realmente é um ambiente de muita vida. Para mim é uma coisa consagrada, assim, sabe? É algo que a gente realmente tem que preservar. As feiras Sim. são algo a ser preservado e multiplicado. Então, como a gente está chegando já no nosso momento de fechar essa nossa conversa de hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, se você quiser falar com os produtores, ou com os clientes, ou com o poder público. Quiser falar com os três, fique à vontade. Eu acho que os três. Para o seu fechamento. Eu acho que os produtores têm que acreditar sempre e continuar acreditando sempre, porque se você pegar produtores que estão aí na estrada há 30 anos, né? Na Água Branca eu tenho produtores nessa situação, tenho a Thaís, do Raiz Café, que tem 30 anos de feira. Eu acho que o produtor tem que continuar perseverando como ele está. O nosso cliente, que cada vez mais valorize a feira, entenda que o produto orgânico não é mais caro, a cifra talvez ser um pouco mais cara se ele não comprar em uma feira. Porque numa feira o preço é muito próximo de um alimento convencional, e eu diria que o poder público tem que olhar um pouco mais para o feirante produtor, né? Que tenhamos mais feiras orgânicas, mais feiras de produtores. Porque o que a gente tem hoje muito, principalmente numa grande cidade de São Paulo, né, que é uma das maiores metrópoles do mundo, é a figura do feirante. O que é o feirante? É aquele que compra para revender da CEAGESP. Um comerciante. É um comerciante. Nada contra, ele também tem que existir, mas eu acho que o poder público tem que ter um olhar mais atento à criação de mais feiras orgânicas, onde o principal atrativo seja ser uma feira de produtores orgânicos, porque aí você consegue fazer o que a gente faz no Ibirapuera. Você sabe de quem você compra, você sabe o nome do seu feirante, você sabe de que região ele está produzindo. Então, assim, não adianta você querer que Ibiúna, que é uma cidade mais fria, tenha as mesmas frutíferas cítricas que tem alguém que mora, por exemplo, no interior, né, que é o caso da Rita Maronese, que faz a feira conosco. Ela está numa região ensolarada. Então, é muito diferente isso tudo. Então, eu acho que falta ao poder público esse olhar e facilitar os processos. Nós tivemos uma dificuldade enorme de reconhecer documentalmente o feirante de São Paulo, nessa mudança que a gente teve para o Tô Legal, que é um ganho, claro, está tudo no sistema, mas para que a Poliana, como dirigente da FEAGRO, conseguisse inserir o nosso feirante neste sistema, custou muito trabalho, muita dedicação, mais de um ano de dedicação. Só agora nós estamos conseguindo
legalizar todos os feirantes dentro do sistema Tolegal São Paulo. Então, eu acho que a prefeitura tem que ter um olhar, não só a prefeitura, todos os envolvidos no poder público, né? E aí a gente fala também dos nutricionistas, enfim, da vigilância sanitária, de todos os processos para que a feira esteja com alimento seguro, com preço justo, para que a gente realmente possa continuar ofertando alimento bom, limpo e justo. Maravilhoso. Muito obrigada, Eu que agradeço. Prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigada pela aula que você deu pra gente. Eu agradeço a vocês que assistiram até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.